que Emmanuel nos traz, e Jesus encarnou na Terra esta única vez. A evolução de Jesus se processou em outros planetas, ele atingiu o máximo da evolução espiritual, no sentido da perfeição relativa cabível à criatura humana, e já como governador espiritual do planeta veio ao mundo há 2000 anos para nos trazer estas lições imorredoras de amor. Então, entre uma obra que traz um entendimento diferente daquilo que está dentro do que consideramos seguro, precisamos olhar com uma certa ressalva. Tudo bem? É essa observação que eu faço e que precisamos atentar. Ok? Já vi também vídeos circulando no YouTube em que mensagens proféticas de Jesus chegaram, né, através da mediunidade de determinada pessoa, e ela, como sendo aquela que recebeu, né, aquela informação de forma exclusiva, veio trazer e só publicar tudo isso e traduzindo em diversas línguas. Vamos tomar cuidado. Bem? O que Jesus tem a dizer já foi dito. Já foi muito bem dito. E os espíritos superiores vão corroborar com aquilo que já foi dito. Entendem? Então, é esse o cuidado que a gente tem que ter. Muito bem. Por isso que nós estudamos a doutrina espírita, para que a gente tenha subsídios para lermos e ouvirmos qualquer tipo de obra ou comentários. Tá legal, gente? Então tá bom. Contexto histórico do século XIX na Europa. Muito bem. Onde surgiu o Espiritismo? Na França. Então, portanto, na Europa. Okay? E desabrochou no Brasil. Teve o seu nascimento na França, mas desabrochou aqui. Porque já era algo previsto por Jesus. Já era da programação deste advento do Espiritismo que esta terra do Cruzeiro viesse recepcionar com os corações mais abertos o seu evangelho e esta doutrina. Iniciou-se lá. Quando? Que século surgiu o Espiritismo? Século XIX. Por que a gente fala o século XIX? Porque a publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos aconteceu em 1857. Tá bom? Então, aqui surgiu. E o que aconteceu antes? Será que surgiu por acaso? Será que não houve uma perfeita programação do mundo espiritual para que aquele momento fosse o momento do advento do Espiritismo? Ou será que caiu de paraquedas? Tudo tem a sua programação, né? Assim como a vinda de Jesus teve a sua programação. E no momento que havia possibilidades de que os frutos pudessem advir, é que Jesus veio. Antes disso, seus enviados iniciaram esse trabalho. Por isso que a gente fala aqui, o Decálogo de Moisés é considerado a primeira revelação da lei de Deus. Depois Jesus nos traz a segunda revelação. A primeira, a ideia do Deus justo. Com Jesus, a ideia do Deus amor. E depois, a doutrina espírita, o Consolador prometido, que vem o quê? Esclarecer aquilo que não ficou tão claro ou que foi modificado, adulterado ao longo do caminho. Então, estamos falando do quê? De revelações destas verdades divinas. Então, houve uma programação, cada coisa no seu tempo? Sim. A doutrina espírita também. Então, o que acontece aí? O século XIX, também conhecido como o século da razão, vai de 1801 até 1900. Foi o século das grandes invenções, das profundas transformações político-sociais
e econômicas que influenciariam as gerações seguintes. Todas essas transformações foram fortemente apoiadas nas ideias renovadoras da filosofia e ciências divulgadas pelos enciclopedistas no século XVIII. Esses enciclopedistas são os iluministas. Então, foram pensadores, espíritos bastante adiantados, que vieram em missão especial de preparar o terreno para a doutrina espírita, nos trazendo o quê? Ideias novas. Ideias que poderíamos dizer revolucionárias para a época. Então, o século XVIII é o que antecede o Espiritismo, não é? Na figura desses iluministas. Então, ele cita Voltaire, Montesquieu, Rousseau, D'Alembert, Diderot, Quesnay, entre outros. Então, o século XVIII é conhecido como o século das luzes por conta dessas ideias mais luminosas ao ambiente obscuro da época, né? E nós vamos ver por quê. Tudo bem até aqui? Então tá aí, né? Voltaire, poeta, ensaísta, dramaturgo, filósofo, historiador francês, responsável por várias reformas na França, liberdade de imprensa, tolerância religiosa, tributação proporcional. Tendo as ideias por trás, não é, dessas figuras ilustres. Montesquieu, político, filósofo e escritor francês, famoso pela sua teoria da separação dos poderes. Esse aqui todo mundo conhece, né? Rousseau, filósofo suíço, escritor, teórico, político e um compositor musical autodidata. Defendia um Estado social legítimo. Quesnay, economista francês, criou a ideia da oferta-procura, fundamento da economia moderna. Diderot, filósofo e escritor francês, era um crítico ferrenho do absolutismo e do clero, editor da Enciclopédia. Então, absolutismo era o que vigorava, né? Então, o poder autocentrado. Falava-se em Constituição naquela época, Constituição como nós conhecemos. No Brasil, só em 88 que a gente teve essa legitimação de direitos fundamentais, essa época muito menos. Porém, essas novas ideias começaram a pulular naquele ambiente para que essas outras mais adiantes de igualdade, verdade, fraternidade pudessem ter algum sentido. Então, é mais ou menos assim. Imaginem Jesus vindo ao planeta Terra à época de Moisés, naquele estágio da humanidade ainda bélico, ainda tão arraigado na ignorância. Daria certo? Daria. Teve o tempo do amadurecimento. Da mesma forma, a doutrina espírita já era prevista por Jesus. Se me amais, guardai os meus mandamentos, meus ensinamentos, e eu vos enviarei um outro consolador que vos esclarecerá todas as coisas, né? Já prevendo a vinda deste consolador que é a doutrina espírita. D'Alembert, filósofo, matemático e físico francês, participou na edição da Enciclopédia, foi um expoente no desenvolvimento teórico da física e da matemática. Então, tudo ao mesmo tempo, contemporâneos, corroborando com ideias renovadoras. Tudo bem? Luís XVI. Rei francês, criou o Estado Geral, aboliu o feudalismo, já foi um grande avanço, e a tortura. Reduziu a força da igreja, mas não desenvolveu todas as reformas prometidas, culminando então na Revolução Francesa. Então é com ele que a Revolução Francesa ela se inicia. E depois Napoleão, também conhecido nosso, imperador da França por 15 anos, fez grandes reformas em prol da liberdade individual, igualdade perante a lei, direito à propriedade, entre outras. Então começamos a ver um vislumbrar de alguns direitos, de uma certa sublimação das ideias arcaicas, por exemplo, de tortura,
extrema concentração do poder na mão de um só, aquela ligação estreita entre Estado e Igreja, que isso foi posteriormente feita essa separação. Então, tudo essa época, as ideias novas sendo trazidas. E esses músicos, conhecem? De nome, mas também se a gente ouvir. Né? Depois o Anderson coloca aí para nós, né? Beethoven, Chopin. Né? Então, é possível falar algo novo, renovador pela música? É possível? Possível. E não foi à toa que estiveram entre nós também e juntamente nesse compor dos iluministas. Né? Pintores. E pela arte, é possível trazer ideias novas? Está querendo vir como uma maneira de trazer alguma influência positiva para a sociedade por meio da arte? Também? Também, né? Então a gente vê Renoir, Manet, Monet. Então tudo na mesma época. Escritores. Victor Hugo, ele já trouxe explanações do mundo espiritual pela psicografia de Valdo Franco. Continua trabalhando, né? Muito bem. Cientistas, Pasteur, Pierre Marie Curie, Darwin. Já ouviram falar? E o Pierre e Marie Curie. Já ouviram falar? Então, graças a eles que nós temos a radioterapia, né? Descobriram 2 elementos químicos, rádio e polônio. E foi daí que a radioterapia se desenvolveu. Então, trazendo também muitas ideias renovadoras à época, começando uma revolução científica. Extremamente. Extremamente. Os Estados Unidos foram a primeira nação a absorver efetivamente o pensamento renovador dos iluministas. A independência americana aconteceu em 4 de julho de 1776. Olha que interessante. Em 1787 surge a primeira Constituição Americana da Filadélfia. E aí já vemos os direitos fundamentais sendo estabelecidos. Né? Então, a igualdade de direitos, vemos aí o executivo, o legislativo, o judiciário como poderes independentes. Então, muita coisa adveio dessa Constituição. Tanto é, se a gente observar a nossa Constituição, existe muita similitude com a Constituição americana. Então, realmente, eles absorveram, saíram na frente dessa ideia de democracia, de estabelecimento de direitos fundamentais e outros tantos, né, assegurando a sua nação das ideias que pululavam aquela época, em razão da presença dos iluministas. E o que acontece, então? Né? Essa independência americana vai repercutir na França e vai acender aquela fagulha que vai levar a culminar na Revolução Francesa. Né? Foi aí que, de lá, repercutiu na França. Então, essa Revolução de 1789 vai ser o marco que separa a Idade Moderna da Idade Contemporânea. É interessante que mais adiante a gente vai estudar como que iniciaram os fenômenos mediúnicos que levaram Kardec a investigá-los. Então a gente vê que primeiro aconteceu nos Estados Unidos, por intervenção da espiritualidade, já programando todo esse processo, todo esse advento que viria da doutrina espírita. E depois na França, com as mesas girantes, a gente vai ver isso aí mais adiante. Vamos falar aqui da Revolução Francesa. Tudo bem, gente, estudar um pouquinho de história, mas é só hoje, tá? Só hoje, mas para a gente entender
Porque de repente a gente começa a estudar o livro dos Espíritos, mas vem cá, caiu da onde isso? Paraquedas, né? Do nada? Não. Teve um propósito e toda uma programação para isso. Revolução Francesa. Então, a sociedade francesa era constituída de 3 grupos sociais básicos. Primeiro estado formado pelo clero, 2%. O segundo estado formado pela nobreza, 2,5%. E o terceiro estado formado pela burguesia, artesãos, proletariado industrial e camponeses, 95,5%. O que vai acontecer? A burguesia tinha poder econômico devido às suas atividades industriais e financeiras, mas não tinha participação política. Não dava nada, opinava nada. E aí, esta foi a razão da Revolução Francesa, que culminou em 14 de julho de 1789. Então, daí adveio muita coisa boa, inclusive essa declaração dos direitos do homem e do cidadão. Então, a gente começa a ter um pouco mais de, entre aspas, justiça no mundo. Entre o final do século XVIII e início do século XIX, Napoleão Bonaparte promove uma nova Constituição, reestrutura o aparelho burocrático e cria o ensino público, que é importante, separa o Estado da religião, que era uma e única coisa, garante a liberdade individual, igualdade perante a lei, o direito à propriedade privada, o divórcio e adota o primeiro Código Comercial. Estamos falando direito começa a ser estruturado, né? Outra revolução iniciada na Inglaterra, qual foi? Inglaterra e Revolução Industrial em meados do século XVIII. Quais as principais transformações? Serviu de alavanca para o progresso tecnológico pela invenção de máquinas e equipamentos cada vez mais sofisticados. Propiciou o desenvolvimento das relações internacionais, em especial nas áreas econômicas, comerciais e políticas, transformando o globo em uma aldeia global. Então, tinha essa comunicação que existe hoje. Antes disso, era tudo muito lento, devagar, e isso foi um salto quântico para a época, assim como a internet para os tempos atuais, né? Desenvolveu a rede de comunicação de curta e de longa distância, principalmente pelo emprego da energia elétrica e da eletrônica. Criou os meios de transporte, em especial o marítimo e o aéreo. E também, tudo tem, né, do lado negativo, a exploração do trabalho é evidenciada a essa época. Então, haviam direitos, mas ao mesmo tempo não tão respeitados e sempre essa exploração. Até hoje isso existe. Se a gente não tivesse essa exploração ainda, meio que velada, não haveria o órgão chamado MPT, Ministério Público do Trabalho, que vai cuidar especificamente desta área, desse campo, né, de menos, digamos, as pessoas que estão, digamos, um pouco à margem dos direitos que lhe cabem. Exploração, trabalho infantil e outros também, né? Dos direitos trabalhistas e tudo aquilo que excede o bom senso. Então ainda tem, mas aquela época. Por isso a gente tem que ver que nós estamos muito melhores do que estávamos, não é? Às vezes a gente fala, nossa, a humanidade está perdida. Está se achando. Está se achando. Né? Já foi bem pior. E hoje nós estamos num momento muito positivo, muito favorável. E a gente vai falar sobre a transformação do planeta mais vezes aqui. Vamos lá. Pergunta, tá? Se todos prestaram atenção, entenderam, vamos nos ajudar. Em que aspectos essas manifestações filosóficas, políticas, religiosas, científicas e sociais, que tiveram o poder de influenciar as gerações posteriores, contribuíram para tornar o ambiente propício ao advento do Espiritismo? E aí? Vários aspectos.
correlação, se esses avanços só aconteceram devido ao espiritismo. Como? De certa forma, tipo, se os avanços foram acontecendo por intercorrência das ideias do espiritismo, dessas, digamos assim, manifestações que não aconteceram igual hoje. A gente sabe que existem, por exemplo, algumas pessoas com o dom da mediunidade, digamos assim, mais avançadas. Essas pessoas que desenvolviam essas manifestações, tipo, tanto pensamento filosófico quanto tecnológico, elas tinham, em tese, essa mediunidade e aí recebiam alguma impressão sobre ou não? Na verdade, eles vinham com a bagagem das suas experiências anteriores. O que acontece? Quando a gente fala em transformação planetária, como é que um planeta se transforma? Se transforma na medida em que a população, a humanidade também se renova, ok? Então o que acontece? Para que um planeta, alce um voo, saia da ideia de um mundo de expiação de provas e adentre ao mundo de regeneração, é necessário dois aspectos. Um, que espíritos mais adiantados encarnem ou reencarnem no planeta para ajudar a humanidade a desenvolver novas ideias compatíveis com o mundo de regeneração. E, ao mesmo tempo, é necessário que outros tantos que, porventura, não estejam colaborando com estas novas ideias, que dizemos ser de uma nova era, uma era de regeneração, não atrapalhem esta marcha. Então, nós temos muitos espíritos sendo retirados. E, naturalmente, os desencarnes vão acontecendo. Aqueles que terão a oportunidade de reencarnar, isso vai depender deste crivo divino. A gente não tem como avaliar exatamente em que momento haverá um bloqueio, digamos, né, de espíritos que não estejam consoantes com essa nova ideia de amor, justiça, caridade, reencarnarem. Então, esse momento é da ciência divina. Mas os espíritos estão vindo, ok? Para ajudar, para apressar essa nossa marcha. Da mesma forma, quando a gente fala de algo importante que está para acontecer, no caso, o estabelecimento da doutrina espírita para elucidar aquilo que Jesus já havia nos ensinado e nos trazer uma base também científica, filosófica, para que nós possamos nos alicerçar para entender melhor este evangelho. Quando isso teve, digamos, o momento de eclosão, não é? Então é claro que Jesus, governador espiritual do planeta, nesta programação e organização de todos os acontecimentos, já selecionou os seus prepostos, os seus enviados, que viriam já preparar o terreno para que estas ideias surgissem. Então, esses todos que nós citamos já são espíritos que naquela época já haviam avançado bastante, espiritualmente falando. Como que se progride um espírito no âmbito da inteligência e no âmbito da moralidade. Então foram enviados para que essas novas revelações pudessem já acontecer de uma forma sistematizada, de uma forma em que não fosse um ambiente isolado e que fosse acontecendo para que se tivesse vulto, para que se tivesse substância, para que em determinado momento, então, as ideias renovadoras da doutrina caíssem num campo fértil. Entende? Então é claro que a mediunidade todos temos, ok? Espíritos desse escola, os iluministas que estamos citando, a intuição, a sensibilidade, esta conexão com o alto, e você não precisa de uma mediunidade ostensiva para isso, porque eles já traziam na sua bagagem espiritual, não é, todo um conhecimento e todo uma tarefa a ser realizada que já foi estudada, aprendida e veio ao mundo para ser colocada em ação, entende?
Então, foi o que aconteceu. Então vamos lá, vamos esmiuçar um pouquinho aqui. Todo mundo acordado aí? Tudo bem? Tranquilo? Estão lembrando do professor de história lá da época de vocês? Não. Tinha um professor que gostava de fazer debate. Ele era muito bonzinho, né? Só que é o seguinte, você tinha que estudar para a aula dele. E aí ninguém gostava dessa parte. Você tinha que estudar, porque chegava na hora, então grupo 1, vamos fazer isso? Só que não vamos fazer com história, né? Aí grupo 1, 2, 3, 4, 5, aí tinha que elaborar a pergunta, saber a resposta. Aí você ia fazer para outro grupo a pergunta, lógico que tinha que ter fundamento, né? E saber a resposta. Aí perguntava, acertou, não acertou, como é que foi. E aí tinha uma certa evasão da aula do professor. Mas depois parou de ter, porque ele começou a colocar o debate como ponto, né, para a sua nota final. Aí todo mundo passou a estudar. Olha que legal. Vamos pensar em alguma coisa para as nossas perguntas do Livro dos Espíritos, né? Vamos lá. Olha só, o que a Revolução Francesa contribuiu? Então, com a difusão dos conceitos de liberdade, fraternidade e igualdade entre os homens e a separação entre o Estado e a Igreja, a sociedade francesa ficou mais tolerante e madura. Tolerante e madura. Não foi aí que o Espiritismo surgiu? Então, por que tanta concentração lá? Né? Perceberam? Não foi por acaso. Tornando assim um ambiente político-social propício ao advento do Espiritismo. Revolução Industrial. O progresso tecnológico pela invenção de máquinas e equipamentos propiciou o desenvolvimento das relações internacionais, especialmente nas áreas econômicas, comerciais e políticas, transformando o mundo numa aldeia global, tornando assim um ambiente político-social propício ao surgimento do Espiritismo. E vale dizer que depois nós vamos ver isso, Kardec fundamenta essa seleção de mensagens que ele traz à codificação, nomeando esse processo como o controle universal do ensino dos espíritos. Ou seja, não se pautou apenas em alguns médiuns em determinado local, mas era uma verdadeira aldeia global em que as perguntas eram feitas e as respostas vinham de diversos pontos do planeta e ele captava, não é, todas essas mensagens e verificava o que era coerente, o que era uníssono, o que tinha um fundamento e selecionava. Então, eram diversos pontos que a gente pode dizer, núcleos espiritistas que existiam e que ele fundamenta aí. A gente vê a Revolução Industrial também nesse benefício à humanidade de possibilitar as comunicações de uma forma mais rápida, auxiliou na codificação da doutrina. Né? Manifestações artísticas e culturais. As atividades artísticas e culturais inspiradas nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade procuravam retratar no âmbito da literatura, da música e da pintura a realidade das lutas políticas e sociais da época, enaltecendo as manifestações anti-etilista e anti-aristocrática da sociedade, contribuindo para tornar o ambiente daquela época propício ao advento do Espiritismo. Então, esses ideais a gente vê muito presente na ideia da caridade, que Jesus já havia assinalado, e a base de todo o Espiritismo. Naquela época, a sociedade estava dominada pelo racionalismo, que negava tudo que não pudesse ser comprovado cientificamente. A filosofia tornou-se eminentemente positivista. Então, o que é o positivismo? Tem que ter uma comprovação científica. Né? Os movimentos políticos e sociais procuravam formas de governo mais liberais. Os movimentos religiosos contestavam o papel desempenhado pela Igreja. A ciência progredia rapidamente.
Então, a gente observa o século da razão tendo um porquê, né? Século XIX. Tudo isso criava um cenário propício para o advento do Espiritismo. Então, em suma, resumindo, principais fatores: a expansão do livro e da imprensa, a expansão dos meios de comunicação, a eclosão da era industrial, o desenvolvimento da educação, vulgarização da cultura, a ascensão e domínio da burguesia. Vulgarização é tornar a cultura mais acessível a todos, tá? Ascensão e domínio da burguesia, aumento considerável do proletariado urbano. Evolução, progresso. Né? Foi nesse contexto histórico que surgiu o Espiritismo, como um conjunto de princípios elevados destinados à humanidade, a qual já se encontrava amadurecida para receber o Consolador, a nova revelação prometida por Jesus. Então Moisés preparou o terreno, Jesus veio depois desse campo fértil. Da mesma forma, então o iluminismo veio, preparou o terreno, então a doutrina espírita pôde se instalar e florescer. Não foi na França, mas já era previsto, né, que o Brasil seria este coração do mundo e pátria do Evangelho. Nesse cenário de transformações surge Allan Kardec, com sua missão de esclarecimentos e de consolação, lançando as bases da doutrina espírita e promovendo uma verdadeira revolução moral para o progresso da humanidade. Certo? Dúvidas, perguntas? Vou mandar um WhatsApp para Jesus, se precisar. Vou deixar as damas primeiro. Teve uma calmaria lá na França, já apaziguando para Kardec chegar. Digamos, mais favorável, né, ao trabalho dele. Sim. Pois não. A minha pergunta é assim, todos esses contextos históricos, essas transformações que houve, tentando linkar o que você falou, tudo é uma programação. Então já estava programado para acontecer, já estava programado para que encarnasse ou reencarnasse espíritos de luz especiais para preparar o terreno para que tudo isso acontecesse. É isso? Isso. Uma programação do mundo espiritual para que as coisas acontecessem conforme o planejamento divino. E Jesus, né, digamos, o interlocutor dessa vontade divina, o governador espiritual do orbe, é o encarregado de fazer com que as coisas aconteçam. Mas vale lembrar que a programação, ela existe, mas é na vida real, prática, na carne, que nós vamos verificar, né, essa programação operando. É mais ou menos como a nossa programação reencarnatória. No mundo espiritual, nós fazemos um delineamento das nossas principais vivências aqui. Mas chegamos aqui, nem sempre cumprimos aquilo que foi programado, mas a programação existe. Mas precisa da vida na carne para materializar toda essa programação. Isso, as coisas precisam acontecer aqui, né? Porque aqui é o campo de provas, realmente. É escola, hospital, penitenciária, tudo junto. Pessoal, temos alguns minutinhos, vou deixar aberto para a gente perguntar aí qualquer assunto relativo à doutrina espírita. Comenta, veio Jesus lá, depois, 1800 anos depois, apareceu o Consolador, o doutrina espírita, vai preparando o mundo. Mais um tempo para depois entrar na próxima evolução, que é a regeneração. Isso. É isso? Isso. Se a gente observar aquela fala de Jesus, estarei convosco até a consumação dos séculos. Então Jesus já estava presente desde a formação do planeta Terra há 4,5 milhões de anos.
já era um governador espiritual, já era um enviado divino para cuidar do planeta, desde a sua formação, e preside a formação do planeta. Continuou, né, por esse processo até os tempos atuais e vai permanecer ainda até quando Deus assim entender. Está entre nós. Quando nós estudamos André Luiz, nós vamos observando alguns conhecimentos que vão sendo complementados também em relação a essa codificação bendita que nós temos, e nós vamos estudar as esferas espirituais. Então temos várias esferas ao redor do planeta Terra. Então, quando a gente fala das cidades espirituais, onde está, por exemplo, localizado o nosso lar, alguém já leu o nosso lar? Não, porque muitos colegas estão vindo, começando agora. Alguns acredito que já tenham lido, ouvido ou assistido o filme. Tem uma peça também. Então, e aí nós vamos ter o que? Essas esferas, né, além do planeta Terra. Como se fossem, vamos pensar uma esfera, vamos imaginar a Lua. A Lua, ela tem o seu movimento de translação também, não tem? Tem ou não? Tem. Não é o satélite natural da Terra? Ela gravita em torno da Terra, certo? Então, para a gente imaginar essa órbita. Então, a gente vai imaginar que em determinado espaço geográfico, há regiões do mundo espiritual ligadas ao planeta. E a chamada sétima, digamos assim, região espiritual seria a esfera crística. Então nós temos regiões abaixo da Terra, nós temos a crosta, que também é uma região, e nós temos as regiões que vão se tornando mais sutis. Então daqui até as cidades espirituais é uma região mais densa ainda, a chamada região umbralina, até a altura da ionosfera, mais ou menos. Então lá inicia-se o estabelecimento dessas cidades espirituais. Aí temos outras esferas mais adiantadas. E a última delas é a esfera crística, uma esfera sublime, onde Jesus dirige o nosso planeta. Então, às vezes a gente pensa, nossa, Jesus está longe. Não. Mais perto do que pensamos. Ele está ligado ao planeta Terra. É claro que ele tem trânsito livre no universo, mas ele está próximo a nós aqui. Bem? O que mais? Aproveitem que nem sempre dá tempo da gente fazer perguntas. Esse filme que fala do Kardec, é uma parte interessante, porque o primeiro livro é o Livro dos Espíritos. Ele começa a fazer o Livro dos Médiuns, porque naquela época já havia um desacordo entre os médiuns. Ele começou a perceber que alguns tinham pensamentos diferentes. Aí ele começa a escrever o Livro dos Médiuns justamente para pôr todo mundo no mesmo, não sei se vou falar a palavra certa, mesmo grupo, mesmo pensamento. Porque assim, cada lugar do mundo tinha uma conversa. O médico fazia isso, fazia aquilo, então vamos fazer uma adequada. Vamos codificar isso para todo mundo ter o mesmo caderno, a mesma direção. Então ele deixa isso explicado no filme. É interessante, não sabia disso. Eu vi no filme. Eu não tinha lido. Na verdade, vamos imaginar assim, essas obras e essa sequência, muito que provavelmente já havia sido estabelecida. E aqui as coisas vão acontecendo de tal forma que aquela programação esteja acontecendo, ocorrendo. Então, essas circunstâncias, elas podem acontecer no sentido de inspirar, no caso, o codificador, a refletir sobre um próximo trabalho. Mas a gente tem que pensar em algo que já estava aí, digamos, pronto, não é? Para que pudesse aqui ser materializado. Ok? Eu já ouvi dizer, não sei se a fonte é correta, de que o próprio Allan Kardec se
teve diante de uma situação de um espírito que não viesse trazer uma mensagem correta. E que ele escreveu o livro dos Espíritos exatamente para que ninguém caísse nos enganos. Na verdade, no livro dos médiuns, na parte final, nós temos comunicações chamadas apócrifas. Que são essas comunicações? Ele separou algumas mensagens de espíritos que se diziam pessoas conhecidas e referenciadas da época, que assinavam essas como sendo essas tais pessoas, como São Vicente de Paulo, como o próprio Jesus. E aí ele coloca como alerta aos médiuns, porque a mensagem ela pode ser muito bonita, mas se você tem uma base em que você consegue valer-se do crivo da razão e identificar pormenores ali que vão contra, digamos, essa essência, então foi aí que ele, não, isso aqui não é desse espírito, ou isso não é desse espírito, ou isso não é desse espírito. Então ele coloca como uma advertência. Não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Então é uma advertência aos médiuns e uma advertência aos adeptos do espiritismo também. As enciclopédias que foram feitas na época, cada tema das enciclopédias, elas também eram escritas, o tema era escrito por vários pensadores, para que aquele tema fosse verídico. Então, por exemplo, coração. Como era o coração? Então, era apenas um escritor que falava sobre o coração físico. Tinha vários que escreviam sobre, então cada um dando a sua opinião. Então, ele bem assim a convergência, exato, com o que Kardec fez. Então, eles permitiam falar apenas um espírito, mas vários espíritos. E várias realidade com o espírito. Sim, e a gente vai ver a personalidade dele, né? Talvez no próximo ponto ou no outro a gente vai falar sobre ele, a figura dele, e a gente vê um espírito que não sai acreditando em tudo que disse, né? Até ele se convencer de que aquele fenômeno das mesas girantes era realmente verídico, demorou, foi investigar. Não acreditou quando lhe foi dito, e só depois, né? Esse espírito científico que ele tinha de inquirir, de pesquisar, de comprovar, analítico, racional, né? Então não foi por acaso que ele foi este enviado. Certo? O que mais? Como? Acaba vindo para a gente vai pegar lá. Vamos falar mais ao longo dos nossos estudos, mas é um processo natural. A gente observa primeiramente o Brasil como uma nação que é multirracial, que tem, né, toda a sua influência. Inicialmente, nós sabemos que os primeiros habitantes eram os índios, não é? Temos uma influência africana muito grande, e aí nós vamos estabelecendo um povo aberto, um povo amistoso, um povo receptivo, não é? E as encarnações também elas vão acontecendo para cada espírito conforme aquilo que ele já desenvolveu. Então a gente pode entender aqui, estarmos reencarnados no Brasil é um presente, embora todas as dificuldades que nós temos nesses diversos âmbitos, né, materiais, mas é um presente por conta dessa possibilidade que temos desse contato mais estreito com essas verdades que em muitos locais não é acessível. O materialismo ainda impera muito e, embora existam, não existe como existe aqui, né? Então tudo isso vai sendo direcionado no sentido de favorecer um ambiente propício até para recepcionarmos outros que venham, né, de outras nações, de outros países. E a gente observa esse espírito hospitaleiro que o brasileiro tem, né? E quantos imigrantes não vêm no Brasil, não escolhem o Brasil por conta desse sentimento
vamos dizer assim, que é um povo mais coração até, às vezes, do que razão, né? No geral. Então, a gente vê isso no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Chico Xavier. Então explica toda essa missão do Brasil em relação à doutrina espírita, vale a pena a leitura. E aí, gente, podemos encerrar ou mais alguém? Pergunta se a gente pode dizer que o povo brasileiro também está mais maduro, também está no momento para receber o caminho dessa passagem, né? Do mundo dos criações de provas para o mundo de regeneração. É isso. Creio que receptivo. Estamos receptivos. Se a gente observar o número de centros espíritas que existem no Brasil, a gente não vê isso em nenhum outro planeta, em outro país do mundo. Né? Então, se a gente pegar o Brasil, por quê? Porque é como se fosse ali uma semente, né? Que ela foi depositada e vai sendo cultivada. E a espiritualidade vai também propiciando, não é, esse desabrochar para que se cumpra realmente essa missão que o Brasil tem em relação à espiritualidade, em relação a fazer com que, de alguma maneira, essas verdades tenham um eco mais profundo e reverbere para fora, né? Então, Jesus conta conosco, né, como seus soldados, como seus discípulos e obreiros, para que a gente também possa oferecer o nosso copo d'água fria. Lembrando que nós estamos aqui, mas estamos sendo preparados para um trabalho. Não é? Se não estamos trabalhando ainda nesta seara, né, digamos, do Cristo, em breve estaremos aptos a isso. Por quê? Porque provavelmente escolhemos isso. Estávamos maduros, né, receptivos a essa necessidade de que a evolução não se faz sem a ação no bem. É tão interessante que a gente vai ver no Livro dos Espíritos um dos ensinamentos mais bonitos e ao mesmo tempo que nos convidam a uma reflexão. E a gente vai observar lá que não basta não fazer o mal. Não fazer o mal, legal, mas não é suficiente. A gente não evolui simplesmente não fazendo mal. A gente evolui fazendo bem. Não é? Então a gente precisa pensar nisso e nos colocarmos aí à disposição, né? Trabalho. Seja numa casa espírita, seja numa ONG, seja em qualquer lugar em que nós estejamos nos doando ao semelhante de alguma forma. Tudo a seu tempo, no seu momento, mas nos prepararmos para isso. Para que possa ter sentido o fato de que eu evoluo na medida em que eu arregaço a manga e vou ao encontro, né, do infortúnio, vou ao encontro da necessidade, vou ao encontro do serviço. Então é como se nós fôssemos o quê? Ampliando o nosso nível de consciência, devagarzinho nós vamos saindo da nossa concha e reconhecemos que temos tarefas que são importantes. Temos aí a maternidade, paternidade, temos filiação, temos inúmeras questões para cuidar, trabalho e etc. Porém, nós temos uma missão conosco, que é a nossa renovação interior e a nossa mão na massa para que a gente possa, no exercício do bem, nos melhorarmos também. Não é? Então, nós vamos nos aprofundando na doutrina para que a gente se auto-renove, para que a gente se doe dentro daquilo que possa acontecer. Né? Não nos é exigido que saiamos, larguemos os nossos compromissos, responsabilidades e se vamos servir a humanidade. Não é esse o propósito. Mas o que eu posso fazer? Né? O que eu posso oferecer? A quem eu posso ofertar? Né? Seja do meu conhecimento, seja do meu tempo, seja do meu ouvir,
seja de qualquer coisa, porque todos nós podemos oferecer alguma coisa. Então, o despertamento é exatamente esse. A gente caminha no estudo para chegarmos a essa essência do que é o Evangelho. Tudo bem? Oi. Quem percebeu? Quem foi a mulher que Encarnação dele, Allan Kardec já é anterior ao Hipólito. Tem uma encarnação dele, mas eu vou comentar mais adiante. Não vou dar spoiler. Tá bom? todo mundo saiu da aula. E vamos prestar atenção também no que a gente vê, porque às vezes a gente vai fazer uma pesquisa, aí às vezes a gente vê aquela pesquisa de alguém que está dizendo e afirmando categoricamente que Chico foi Kardec. E Chico é a reencarnação de Kardec. E aí você vai ver bem, você vai analisar bem, e principalmente, qual a motivação se ficar querendo saber, né? Gente, aí a gente começa a divagar em contextos que não acrescentam absolutamente nada. Desconfie. Desconfie. Então a gente tem uma mensagem, uma psicografia fidedigna que eu vou mostrar para vocês, né? Como? Que aula vai ser? Não faltem em nenhuma. E a gente vai ver uma que a gente pode afirmar que de fato foi. Bom, para não ficar assim, tanta curiosidade, eu vou falar. Não vou falar. Não, a gente vai ver. Não é essa que eu estou falando, a psicografia. Mas se a gente vê o pseudônimo que ele adota, Allan Kardec, então esse pseudônimo é uma existência dele à época dos celtas, sacerdote celta. Tá? Mas não é essa que eu estou me referindo aí, depois a gente fala sobre isso. Certo?